Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 28 de junho de 2021, a gente aqui abrindo a semana com mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Você que estava acompanhando Samuca Duarte desde as 11 horas da manhã, ele estava ali já ligado, direto de Goiás, com a história da prisão e da morte do Lázaro Barbosa, a polícia lá conseguindo dar um desfecho depois de 20 dias de caçada a essa história. Aqui nos estúdios do Rede Verdade, se acompanha a partir de agora a minha conversa, uma entrevista com o secretário de Segurança e Defesa Social da Paraíba, o delegado Jean Nunes, que está aqui conosco, vai falar um pouco sobre as ações da segurança pública aqui na Paraíba, mas eu também quero saber se tem aí teve ali, enfim, algum acompanhamento por parte das polícias de todo o Brasil. Ele estava assustando, né, essa história do Lázaro, assustando o país inteiro. Secretário Jean Nunes, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde a todos. Acompanho o programa, é uma satisfação poder participar e atualizar com relação aos temas da nossa pasta. Bom demais, tem muito assunto aqui para Paraíba, secretário, inclusive concurso público, entre outras ações. Mas eu queria começar sobre esse caso que naturalmente parou o Brasil ao longo desses 20 intermináveis dias de acompanhamento do Lázaro Barbosa, né, lá no estado de Goiás, e hoje com o desfecho da informação da morte dele, a polícia ali, num confronto policial, chegando ao fim dessa caçada. Há algumas informações, a imprensa lá do estado chegou a dizer que em algum momento se registrou a possibilidade de que ele está vendo imagens aí do momento, né, em que ele foi ali, já, enfim, saiu da viatura policial, o corpo do Lázaro Barbosa. Há algumas informações que em algum momento ele poderia estar e ter vindo a João Pessoa, Paraíba. Isso ficou só por lá mesmo? Ou vocês chegaram a receber a informação sobre isso aqui, secretário? Não, Luiz, nós não recebemos oficialmente nenhum comunicado. Naturalmente, diante de um fato dessa natureza, tanto com relação a esse caso que se apresentou, como vários outros que tem, que ocorrem no país, a gente fica atento, as polícias e a inteligência fica atento, porque há, na verdade, um objetivo de colaborar e cooperar havendo necessidade. A gente tem uma resposta rápida, mas nesse caso em específico, a gente não recebeu comunicação oficial. Agora, a leitura que você faz, o Brasil todo ficou acompanhando, achando que demorou muito, ele estava ali, era uma pessoa reconhecível do ponto de vista físico, do ponto de vista da região geográfica, se sabia mais ou menos onde ele poderia estar. Esses dias demorou muito. Que leitura você faz, secretário? Pela sua experiência, na verdade, não tem a ver com a sua atuação aqui na Paraíba, mas... Nós temos aqui na Paraíba lidado com algumas situações, aquilo que a imprensa rotulou de novo cangaço. Então, a gente também tem procurado lidar com essas situações aqui, e o caso de assaltos a bancos, por exemplo, isso é um grande problema, principalmente quando os criminosos eles conhecem bem a região, o cenário ali onde estão atuando. No caso que se apresenta do Lázaro Barbosa, nós tivemos várias informações de que ele conhecia muito bem a região, o terreno, o local. E isso, naturalmente, era uma área muito grande, entre dois estados e até mais. Havia mais suspeita de que tivesse avançado um pouco mais. Mas isso, naturalmente, as ações operacionais, elas trazem muita dificuldade, principalmente numa região territorial muito ampla, em que o elemento, em o criminoso, ele conhece bem o local. Então, isso é muito difícil fazer um julgamento de demora, porque nós observamos em todo momento as polícias empenhadas em resolver essa ocorrência, em prender esse criminoso. Então, eu acho que as polícias, quando elas saem para uma missão, elas não vão considerar o tempo, se curto ou se longo, mas o objetivo é cumprir aquela missão. Às vezes demora por essas circunstâncias que são alheias, naturalmente, à vontade dos policiais, mas o objetivo é cumprir. Bom, fazendo essa sua leitura, trazendo aqui para Paraíba, nós teríamos então, assim, na questão de assalto a bancos, teríamos vários Lázaros, na verdade, com conhecimento da região, fazendo ali as ações criminosas e se escondendo e dando dificuldade. Como é que a polícia tem conseguido capturar esses criminosos aqui, secretário? Enfim, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de recursos humanos, o que é que tem avançado nesse sentido? Que número você pode nos trazer sobre isso? É exatamente isso, Luiz. Quando a gente
em 2016, tivemos aqui no estado 120 ocorrências de roubo a banco, 120 ocorrências. Grande parte delas a gente se deparava com regiões de zona rural, a fuga era para a zona rural, os elementos tinham sua estratégia de permanecer um bom tempo e só depois que achasse que as polícias tinham desistido da busca, que começavam a sair. Isso demoraria dias que a gente permanecia vigilante, mas também conheciam bem as regiões e a gente começou a mapear essas ações e ano a ano a gente vem trazendo melhores indicadores com relação a esses crimes. Nós tínhamos aqui vários elementos em que conheciam bem as suas regiões ali, né, o teatro operacional, mas com o mapeamento que foi feito das inteligências, das polícias e cooperação tanto da Paraíba com outros estados, quanto com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos, a gente conseguiu antecipar muitas ações, realizar muitas prisões, a exemplo de prisões que ocorreram semana passada de repressão a roubo a banco pela Draco e esse final de semana que houve confronto, 3 elementos acabaram vindo a óbito e outros estão na iminência de ser presos. Então, são ações que vêm sendo desenvolvidas e para fechar a sua resposta, a gente teve em 2019 30 ocorrências, a gente teve em 2020 16 ocorrências e nesse ano a gente está com 4 ocorrências. Uma redução significativa. Redução de 56% com relação ao ano passado e 91% com relação a 2016, que foi quando tivemos 120 ocorrências no estado. Isso é foco, isso foi criada uma força-tarefa de banco, de combate a banco, para que a gente pudesse antecipar essas ações, trabalhar com inteligência e tenho certeza que tem dado certo, os resultados são muito claros. Secretário, isso nos leva a fazer um debate sobre a questão da insegurança no interior do estado, né? Enfim, nas pequenas cidades, nas zonas rurais. Como é que isso está aqui? Se você fosse mapear Paraíba hoje para dizer, enfim, nós avançamos nesse sentido, ou ainda muitas cidades que as pessoas se sentem ali com suas propriedades completamente inseguras por parte do poder público? Avançamos em vários pontos, Luiz. Agora, a gente ainda, isso não é um problema só da Paraíba, mas as regiões de divisa entre os estados, e nós que temos aqui 3 divisas, com o Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, algumas regiões sofrem um pouco mais, que sofrem a influência do estado vizinho e aí a gente precisa ter uma atenção diferenciada. Eu vou lhe dar o exemplo de Catolé do Rocha, em que ano passado tivemos no primeiro semestre 29 homicídios, só em Catolé do Rocha, na região. Precisamos fazer uma força-tarefa, né? Em conjunto com o Rio Grande do Norte, trabalhando em conjunto com o secretário de lá, com as polícias, uma força-tarefa interna, todas as forças policiais, inteligência. No segundo semestre, a gente saiu de 29 para 2 homicídios somente no segundo semestre. Então, a gente precisou aplicar esse remédio para aquela situação e temos aplicado também para outra região de divisa com Pernambuco. Então, essas áreas de divisa têm mais vulnerabilidade. Esses números que você está nos trazendo de redução, principalmente nessas áreas, foram o que fizeram a Paraíba ser considerada pelo Centro de Liderança Pública, né, que é uma entidade lá de São Paulo que acompanha a competitividade dos estados e avalia vários índices, entre eles da segurança, colocando a Paraíba entre os 5 estados mais competitivos no avanço à segurança pública do Brasil. Isso bate com a realidade, secretário? Bate. Na verdade, nós internamente fazemos essa avaliação diariamente, acompanhamos os crimes violentos patrimoniais e os letais intencionais, os homicídios, e vários outros indicadores que criamos, montamos em 2019. E com relação a essa pesquisa, né, esse resultado final, o ranking de competitividade dos estados, que o Centro de Lideranças Públicas publicou, isso demonstra exatamente que a gente está no caminho certo. Esse ranking, ele demonstrou ali que nos crimes patrimoniais nós tivemos a melhor situação, o melhor índice. Dentro desse ranking da segurança, nós temos vários outros, como eficiência vaga no sistema carcerário, eficiência da justiça criminal. Os subitens. Tem subitens. Mas o que é importante registrar a continuidade da Paraíba entre os 5 melhores estados do país na segurança pública. Isso é fruto de muito esforço
a Polícia Militar, a Polícia Civil e Bombeiro demonstram diariamente a quantidade de prisões e operações que vêm sendo feitas. Muitas prisões qualificadas, combate com inteligência. Então, isso demonstra aquilo que essa pesquisa, esse ranking, demonstra exatamente aquilo que a gente já vem construindo aqui e demonstrando diariamente. Agora, secretário, as polícias estão satisfeitas com esse, enfim, com a conquista também desses resultados e com esses esforços, com o retorno? Por exemplo, a gente acompanhou o esforço das polícias em querer entrar na fila de vacinação e não conseguiram entrar de forma mais completa, ali, enfim, de forma com um número menor. As polícias já estão sendo vacinadas na Paraíba. Eles não deveriam ter ali uma prioridade, todas as polícias de uma vez só, para poder eles irem às ruas e, enfim, combater o crime? É verdade, Luiz. Faltou essa... É importante que se diga, que se esclareça a situação da vacinação no Estado. Desde o início da vacinação no país, que nós provocamos o Colégio Nacional de Secretários para que a gente tivesse esse trabalho junto ao Ministério da Saúde, para que no Plano Nacional de Imunização as forças de segurança fossem contempladas. Não tivemos resultado positivo, foi ao STF, o ministro determinou que o Ministério da Saúde decidisse se a segurança seria ou não prioritária. Foi quando, então, depois de todo esse movimento, paralelamente, o governador já vinha também fazendo sua gestão junto à Secretaria de Saúde do Estado e o Ministério da Saúde para tentar antecipar. Então, quando decidiu-se pelo Ministério da Saúde que a segurança seria vacinada, eles começaram a encaminhar para o Estado uma planilha com quantitativo específico, que no nosso caso seria a média de 700 vacinas por lote. Nós tínhamos aqui a média de 15 mil policiais, porque quando o Ministério da Saúde estabeleceu as forças de segurança, nessa nota técnica 297, colocou Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiros, colocou também Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, e incluiu também Forças Armadas e policiais penais. Então, nesse leque de segurança pública estavam todas essas corporações. Então, a gente recebia 700 doses por lote para distribuir para todo mundo. E tinha que ser em todo o estado, porque alguns estados começaram a imunizar somente pela capital. Mas a gente nunca entendeu que seria justo, porque todas as áreas do litoral sertão estavam ali empenhadas, expostas. Então, a gente tinha que dividir 700 vacinas por lote para todo o estado e para todas as forças. Então, tem município que chega a 3 ou 2 vacinas. Então, exatamente. Então, a velocidade estava muito curta, mas em razão disso, a gente ainda tentou avançar na vacinação, mas houve um movimento para que se cumprisse exclusivamente o que estava na nota técnica 297 do Ministério da Saúde, e aí a gente ficou limitado a cumprir aquilo, que são 4 requisitos, aqueles que estão vinculados diretamente ao combate ao Covid. Então, tivemos que reduzir a quantidade de policiais imunizados, mas no esforço que foi feito, como eu disse, o governador vinha trabalhando nesse sentido, ele conseguiu, na última semana, essa antecipação de 6.700 vacinas para que a gente pudesse aí, imunizar todos aqueles que estão diretamente ligados ao combate à Covid. Então, para dar mais tranquilidade. Hoje, qual é o percentual de policiais, no caso, que estão ligados ao Estado, vacinados, mais ou menos? Luiz, eu não tenho esse número porque a vacinação continua para esse dado, para essa quantidade de pessoas que está vinculada à nota técnica 297, que estão diretamente ligados à Covid. Então, mas você traz a boa notícia de que a partir da... Todos serão imunizados. 100% serão imunizados daqueles que estão tratando diretamente da Covid, participando da Operação Previna-se, participando da segurança e transporte de vacinas e vários outros pontos que o Ministério da Saúde estabeleceu taxativamente as situações em que poderíamos vacinar. Não ficou, e é importante que se diga, sobre a discricionariedade do Estado escolher quem seria, senão todos seriam. Já veio essa decisão do Ministério da Saúde para que a gente aqui simplesmente distribuísse as doses. Isso foi muito ruim, gerou muito ruído no primeiro momento, achando que o Estado estava interferindo negativamente. Não foi isso, em nenhum momento, pelo contrário. Mas agora a gente, com essas 6.700 doses, a gente vai conseguir avançar para os 100% dos que estão na nota técnica. E aí outros já foram imunizados pela campanha normal, outros por comorbidades, pela e aí idade, a gente vai conseguir pelas prioridades. Mas aí o objetivo da gente é realmente tentar imunizar todos. A busca da gente é para que todos sejam imunizados
no mais curto espaço de tempo. Tá. Secretário, eu quero lhe perguntar, lhe fazer uma pergunta mais do ponto de vista conceitual, inclusive, antes de fazer outras específicas. A gente tem acompanhado, enfim, algumas atuações da polícia. Teve recentemente isso relacionado à polícia de Alagoas, na verdade, que veio aqui na Paraíba e acabou acidentalmente matando um jovem empresário aqui no interior do estado. Recentemente também houve uma abordagem da Polícia Militar num carro que tinha ali 2 ou 3 jovens. Desculpa, Sergipe, eu falei Alagoas, Sergipe, no estado de Sergipe. Recentemente aqui no interior, a polícia daqui, numa abordagem ali num carro que estava ali parado, numa madrugada, se movimentou no interior do estado. Houve também ali, enfim, uma ação contra um inocente e também nessa troca de tiros aí em Livramento, se matou. E aí quando a sociedade chega e diz, olha, a polícia está matando primeiro, matando primeiro, atirando primeiro e perguntando depois. Que leitura o senhor faz e diz para a população de como é que está a atuação e a ação da polícia aqui, especificamente em relação à Paraíba? Tem alguma influência do ponto de vista do momento que o Brasil vive ou não? Aquilo que acontece, a gente está vendo imagens aí do jovem que foi vítima de uma ação da polícia de Sergipe, do estado de Sergipe. Os policiais estão sendo, enfim, julgados lá. É o jovem Jefferson, né? As polícias estão atirando primeiro e perguntando depois, secretário, qual é a leitura que o senhor faz ou não? Ou na verdade, você tem alguns casos isolados que não se pode generalizar, que não se pode fazer um debate de quem está nas ruas atuando contra o crime? Luiz, é importante que se diga que, inicialmente, desde os cursos de formação policial, seja em qual instituição for, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro, os policiais eles já passam por cadeiras ali de humanização, procurando exatamente trazer uma compreensão diferente da atuação policial na rua. Então, desde a origem, nas capacitações, isso também ocorre de maneira sistemática. Nós temos várias ações aqui desenvolvidas pelo Estado, a exemplo da Polícia Militar, que a gente tem a Polícia Solidária, em que tem as UPS, as unidades de Polícia Solidária, e elas, lá a gente consegue ter mais proximidade, mais contato com os problemas locais e trazendo exatamente uma polícia mais humanizada para esse trato. Evidentemente, nós temos aí alguns fatos isolados, como você tocou, é o caso dessa ocorrência de policiais de Sergipe que vieram aqui até o estado e teve esse desfecho trágico, e outras ocorrências, como você se referiu, ao interior do estado, da nossa Polícia Militar, mas isso não é regra. A regra é exatamente cumprir a lei, dar o tratamento que tem que ser dado. A gente precisa, em várias situações, analisar o contexto, o cenário local ali, o ambiente operacional para também fazer alguma avaliação, mas a gente tem que evitar o pré-julgamento. E é por isso que em qualquer situação dessa que se passe, a gente apura através de inquérito policial, apura através de processo administrativo, para que a gente possa ali esclarecer e ter a verdade realmente do que ocorreu. Antecipar algum julgamento, antecipar alguma fala é muito perigoso. Agora, a gente não pode também desconsiderar que há uma fala generalizada e armamentista no país que procura estimular os policiais a fazerem isso. Mas é importante que se advirta que, em ocorrendo excesso ou qualquer descumprimento de norma por uma orientação ou outra, que não é da Secretaria de Segurança nem do Governo do Estado, os policiais irão assumir a responsabilidade. Porque é muito fácil você pegar um microfone, induzir os policiais a praticarem algum excesso, quando na verdade quem vai responder são eles, quem vai pagar é a família deles. Certo. E você vem com um discurso de fora, um discurso de longe, um discurso que nem é do Estado. É importante. Então nem a Secretaria de Segurança orienta, nem o Governo do Estado orienta ninguém sair caçando pessoas. Não existe isso. Agora a gente sai diariamente para cumprir a lei. E evidentemente que os policiais têm a orientação para não morrer. Essa é a nossa orientação. A prioridade é salvar vidas dos nossos policiais, manter a integridade física deles e da nossa população. E se os criminosos afrontarem, como assim fizeram nesse último final de semana, 3 foram a óbito. Então isso também não é problema para a gente enfrentar. A gente precisa enfrentar isso. Porque a polícia é cobrada para combater o crime, e quando combate, aí tem ali aqueles julgamentos que podem ser ali a polícia ela tem que ter essa sensibilidade, mas ela tem que saber, como na nossa sabe,
jogar duro quando precisa. Nós tivemos, esses números que a gente tem de redução a roubo a banco no Estado não são à toa. São à custa de muito esforço, muito trabalho de inteligência, de articulação e tivemos muitos confrontos que não foram procurados pela polícia. A polícia foi atacada e nesses confrontos precisou aplicar a lei. Então, desses confrontos, quem saiu vitorioso em todos os sentidos foi a polícia porque, naturalmente, cumpriu a lei. Bom demais. A polícia, eu quero saber, vamos falar de concurso público, vamos falar sobre se a polícia da Paraíba, se a segurança da Paraíba está equipada do ponto de vista tecnológico para poder combater o crime. Mas rapidinho, vamos para um intervalo comercial. Um minutinho, a gente está de volta aqui conversando com o Jean Nunes, ele que responde pela Secretaria de Segurança e Defesa Social aqui da Paraíba. Você não pode perder, daqui a pouquinho a gente está de volta. A Paraíba